Olá, pré-calouro! Seja bem-vindo a mais uma aula de História. Eu sou a professora Isabel e o nosso material está disponível no aplicativo, que encontra-se nas versões Android e iOS. Vamos lá! Vamos falar sobre o governo Sarney. Sarney é o primeiro civil a assumir a presidência da República depois de 21 anos de ditadura militar no nosso país. Ele assume a presidência devido à morte de Tancredo Neves, que foi eleito em uma eleição indireta para a presidência da República. A morte de Tancredo causou uma comoção geral e a chegada de Sarney ao poder trouxe desconfiança, já que ele era um político muito ligado à ditadura. Bem, Sarney enfrenta um grande desafio no seu governo, que é a inflação. Tentando conter esse monstro que crescia desesperadamente, ele cria vários planos econômicos. O plano cruzado vai ficar marcado pelo congelamento dos preços. Acontece que o congelamento leva essas mercadorias a desaparecerem. Para evitar que as pessoas aumentassem os preços, que elas escondessem as mercadorias, ele cria os chamados fiscais do Sarney. Qualquer civil poderia denunciar um aumento de preço, poderia denunciar que um comerciante está escondendo as suas mercadorias. Enfim, ficou marcado pelos botões "Eu sou fiscal" do Sarney. Então, depois desse plano que não dá certo, ele lança o Cruzado 2, seguido de uma sequência de planos econômicos que não vão dar certo. Nós temos aí o Plano Bresser, o Plano Verão, que não contém esse monstro da inflação que continua a crescer desesperadamente. Nós ainda vamos estar vivendo a ressaca do fim do milagre econômico, com uma constante desvalorização da moeda. Mas o grande marco do governo de José Sarney vai ser a nossa Constituição, a Constituição de 1988, a 7ª Constituição do nosso país, que continua em vigor nos dias atuais. Ela é chamada de Constituição Cidadã porque amplia a nossa visão de cidadania e entre os vários marcos que ela possui, a gente pode destacar aqui a criminalização do racismo. Isso mesmo, racismo passa a ser considerado um crime inafiançável. Bem, o PMDB foi o partido que estava aí à frente dessa Constituição, à frente da Constituinte, que tinha essa missão de elaborar a nossa Carta Magna, e eu chamo a atenção aí para a figura de Ulisses Guimarães. Onde ele está, eu não sei, provavelmente você também não sabe. Ele sumiu sem deixar vestígios. Essa Constituição também estabelece o voto direto para a eleição dos presidentes, dos governadores, dos prefeitos, amplia o direito a voto para os analfabetos. É a nossa primeira Constituição a garantir direito de voto aos analfabetos. Então, preste bastante atenção nisso. Porém, como eu falei anteriormente, além dessa Constituição, o governo Sarney vai ficar marcado por não conseguir conter os altos índices de inflação. Em 1989, nós vamos ter eleições diretas para presidente da República. Há muito tempo o brasileiro não sabia o que era ir às urnas para escolher o presidente da República. Então, 1989 vai ser um marco na nossa história recente. E os principais candidatos vão ser Luiz Inácio Lula da Silva, o ex-metalúrgico, e Fernando Collor, que vem aí com o slogan de caça aos marajás, era um cara jovem, bonito, enfim, que vai acabar levando a melhor nessas eleições. Sobre o governo dele, a gente vai falar daqui a pouco. Após as eleições de 1989, chega ao poder Fernando Collor de Mello, que foi eleito com a promessa de moralizar a política e de caçar os marajás. Ironicamente, em seus discursos no período da eleição, ele teria dito que se o Lula fosse eleito, ele poderia confiscar o dinheiro das poupanças das pessoas. E ele que fez isso logo ao assumir o poder
Ele confiscou o dinheiro que as pessoas tinham na poupança. Esse foi um momento muito triste da nossa história, porque muitas pessoas tinham as economias de uma vida no banco e tiveram a promessa de que após 12 meses iriam começar a receber esse dinheiro, mas até hoje muitas delas não conseguiram reaver os totais que tinham em suas poupanças. Além do confisco das poupanças das pessoas, o governo Collor também vai ficar marcado por não conseguir conter a inflação, que chega à casa dos 400% ao mês. Além disso, nós vamos ter aí um escândalo de corrupção denunciado pelo próprio irmão dele, que acabou colaborando aí para uma mobilização da população. Essas mobilizações foram lideradas pela OAB e pelos estudantes, os cara-pintadas, que pintavam seus rostos de verde e amarelo e vestiam preto e pediam o impeachment do presidente. Nesse momento, nós vamos ter uma grande recessão política. E eu queria também chamar a sua atenção para o seguinte: aqui no governo do Collor, a gente já começa a ver as políticas de privatizações. A Uzi Minas é privatizada nesse momento. Esses governos do período que a gente chama de Nova República vão ficar marcados pelo neoliberalismo, que procura a menor interferência possível do Estado na economia. Bem, o governo do Collor chega ao fim, ele é impeachmentado e o seu vice, Itamar Franco, assume com uma grande responsabilidade a de moralizar a política, marcada aí por esses escândalos do Fernando Collor de Mello, e a de pôr fim à inflação. Após o impeachment de Fernando Collor de Mello, assume a presidência da República o seu vice, o mineiro Itamar Franco. Itamar Franco tem a missão de recuperar a nossa economia após tantos planos econômicos fracassados. Para isso, ele anuncia, em 1994, o chamado Plano Real, liderado pelo seu ministro da Fazenda, o sociólogo Fernando Henrique Cardoso. Aqui no governo de Itamar Franco, nós também vamos ver as ações do neoliberalismo econômico com a privatização da Companhia Siderúrgica Nacional. Itamar Franco também tem a função de moralizar a nossa política depois dos escândalos de corrupção envolvendo o ex-presidente Fernando Collor. Para isso, ele procura governar com mais transparência, até mesmo para se aproximar aí dos partidos de esquerda. Bem, quanto ao Plano Real, a população encara esse plano com desconfiança, até mesmo porque ela já está cansada de tantos planos fracassados, mas o fato é que esse plano começa a surtir efeito e começa a dar certo. E com isso nós vamos ter o lançamento do nome de Fernando Henrique Cardoso dentro da política nacional como o grande pai do Plano Real. Apesar do presidente ser Itamar Franco, o nome dele é que vai estar associado diretamente a esse plano que dá certo e põe fim a tantas décadas de inflação na nossa economia. Agora nós vamos falar do governo de Fernando Henrique Cardoso, o famoso FHC, o pai do Plano Real. Bem, o governo dele é marcado pela estabilidade econômica, o tão sonhado fim da inflação, mas também vai ser criticado pela grande concentração de renda e ainda pelo fato de que ele intensifica os programas de privatização que tem início lá no governo Collor. Então, ele alavanca esse processo. Como ele mesmo falou, ele vai pôr fim à chamada Era Vargas, enquanto nós tínhamos aí dentro desse período da Era Vargas essa estatização das grandes empresas, ele vai na contramão disso, dentro da política do neoliberalismo, privatizando essas grandes empresas nacionais. Os críticos das privatizações vão afirmar que essas empresas vão ser vendidas com um valor abaixo do valor de mercado, que elas não dão prejuízo e que esses lucros não vão mais ficar com a nação. Os defensores vão dizer que isso é o melhor para a nossa economia, pois elas vão se tornar mais lucrativas, elas vão trazer mais empregos, enfim. É importante a gente lembrar que uma política, uma ação, ela é boa para algum grupo, mas sempre vai ser ruim para outros grupos. O que a gente tem que pesar aí são os prós e os contras. Bem, além disso, nós vamos ter aí
como eu já falei, vou reforçar, porque essa é uma marca do governo de FHC, o controle da inflação e alguns avanços na educação e na saúde. Nós vamos ter na saúde, por exemplo, o lançamento dos medicamentos genéricos e uma estabilidade política e governabilidade. O principal partido de oposição nesse momento vai ser o PT. No final desse governo do FHC, nós vamos ter aí a aprovação da emenda da reeleição, o que vai permitir que ele não tenha que se afastar do cargo e concorra novamente às eleições presidenciais. Ele vai ser eleito derrotando mais uma vez o Lula, tá certo? E depois dessa eleição nós vamos ter o segundo mandato de FHC. O segundo mandato de FHC vai ser marcado pela tentativa de controle dos gastos públicos através da Lei de Responsabilidade Fiscal. Nós vamos ter nesse momento a manutenção do Plano Real, a grande marca de FHC, através aí das elevadas taxas de juros. E esse momento vai ficar marcado também pelos apagões, a chamada crise energética. A produção de energia não acompanhou o consumo. E aí nós vamos ver os racionamentos. Também no governo de FHC, nós vamos ter aí um plano de redistribuição de renda, que é o Bolsa Família. A partir dele, nós vamos ter aí a ampliação desses programas no governo Lula. Mas essa é uma outra conversa que nós vamos ter daqui a pouco. Em 2002, numa guinada histórica, nós vamos ter aí a eleição de Luiz Inácio Lula da Silva para a presidência da República. Um ex-operário, um ex-retirante nordestino, chegando aí à presidência. Mas é preciso lembrar também que para alcançar a presidência da República, ele precisou fazer algumas concessões na sua imagem. Ele apareceu em suas campanhas de um modo mais alinhado. O seu vice era o José Alencar, um famoso empresário brasileiro. Então, tudo isso fez com que a desconfiança, principalmente dos setores da classe média mais alta e da elite do nosso país, dessem aí uma chance para que ele conseguisse chegar à presidência da República. A própria população também passou a acreditar mais nessa figura mais alinhada, certo? E o governo Lula vai ser marcado pelos programas de redistribuição de renda. Nós vamos ter aí o Fome Zero, o Bolsa Família, tudo isso com a intenção, segundo o presidente, de melhorar a distribuição de renda em nosso país. Ele vai anunciar aí dentro do seu governo que vai tentar acabar com a dívida externa. De fato, a nossa dívida externa diminui consideravelmente, ele chega a anunciar na imprensa que ela foi quitada, mas os especialistas, os economistas, falam que a nossa dívida interna aumentou bastante nesse período. Nós vamos ter aí um crescimento econômico, uma queda da inflação e uma diminuição do desemprego. Tudo isso vai levar a uma alta popularidade do presidente Lula dentro da história da nossa República. Entre os presidentes recentes, ele vai ser aquele que alcançou a maior popularidade. Então, em 2006, o Lula foi reeleito com a promessa de que manteria o seu programa de governo. Ele vai criar o PAC, com a intenção de acelerar o nosso crescimento econômico. Entre as medidas previstas por ele, nós vamos ter aí a criação de empregos dentro do nosso país, mas nesse momento do segundo governo de Lula vão se intensificar também os escândalos ligados aí à corrupção. A corrupção que a gente sabe que é um problema estrutural no nosso país e nesse momento vão explodir aí os escândalos de corrupção. Mas a popularidade do presidente Lula principalmente ganha aí com os programas de redistribuição de renda, ela vai permanecer bem firme entre a população. A grande prova disso é que ele vai conseguir eleger a sua sucessora. Eu costumo sempre brincar com meus alunos que, diante da popularidade do Lula, se ele tivesse me escolhido, que quase ninguém me conhece, para ser a sua sucessora,
eu teria conseguido chegar aí à presidência da República, tamanha a popularidade dele nesse momento. E por que eu coloco isso? Porque a sua sucessora, Dilma, apesar de ter ocupado a Casa Civil, ela não tinha um histórico na política brasileira. Ela não fez aquele processo que normalmente os políticos costumam fazer, serem vereadores, deputados, enfim. Ela veio do Ministério da Casa Civil e conseguiu ocupar a presidência. E como a gente sabe, isso tem grande influência da popularidade do presidente Lula, da estabilidade econômica que ele conseguiu dentro do seu governo, apesar aí dos diversos escândalos de corrupção. Bem, nós também vamos ter aqui dentro do governo Lula programas de privatização. Nós vamos ver, por exemplo, aí mais de 26 mil quilômetros de estradas sendo privatizados. É importante a gente ressaltar isso, para que a gente não faça uma confusão e associe as privatizações apenas ao governo de FHC. Elas continuam, elas são contínuas em todo esse momento que os historiadores chamam de Nova República, que começa com Sarney e está valendo até os dias atuais, está em vigor até os dias atuais. Bem, como a gente sabe, problemas aí ligados a esses escândalos de corrupção, a Lava Jato, que continua em curso, levam aí, né, junto com as chamadas pedaladas fiscais, ao impeachment da presidente Dilma, e nesse momento passa a assumir a presidência da República o Michel Temer. Esse momento que a gente está falando sobre ele aqui agora, Dilma, Temer, eles normalmente não são abordados dentro dos vestibulares de história. Você vai verificar aí uma presença maior deles no campo da sociologia, no campo da geografia. Eu estou trazendo esse assunto aqui apenas para a gente se situar aí nesse momento histórico que a gente está vivendo pós-Lula, certinho? Então, tudo ok? A gente vai agora para os nossos exercícios. Agora vamos para os nossos exercícios. Vamos verificar como é que esse período da Nova República aparece nos vestibulares. Vamos acompanhar aí a nossa primeira questão. A partir da eleição pelo Colégio Eleitoral do presidente Tancredo Neves, em 1985, inicia-se um novo período republicano brasileiro, que alguns autores chamam de Nova República. Sobre esse período, assinale a única resposta que associa corretamente uma característica do governo ao respectivo governante. Letra A. No dia de sua posse, Fernando Collor de Mello confiscou cerca de 80% do dinheiro que circulava no país. Letra B. No governo do presidente Itamar Franco, restabeleceu-se o cruzeiro como moeda nacional, extinguindo-se o cruzado. Letra C. Alguns meses após assumir a presidência da República, Fernando Henrique Cardoso anunciou o primeiro Plano Real, o qual passou a vigorar no país em 1º de julho de 1994. Letra D. Fernando Henrique Cardoso, na campanha eleitoral, expunha uma imagem de político renovador, preocupado em caçar os marajás. Letra E. No dia 2 de outubro de 1992, o vice-presidente Itamar Franco assumiu, governando interinamente até 29 de dezembro, quando o Congresso Nacional declarou vaga a presidência por falecimento de Tancredo Neves. E a nossa resposta correta é... letra A, isso mesmo. Mal assumiu a presidência da República, Collor confisca as poupanças das pessoas, causando um caos. Houve até suicídio, gente, nessa época. As pessoas entraram em desespero. Vamos agora à nossa segunda questão. Em outubro de 1994, embalado pelo sucesso do Plano Real, Fernando Henrique Cardoso foi eleito presidente da República. Em seu discurso de despedida do Senado, se comprometia a acabar com o que denominava Era Vargas. Eu acredito firmemente que o autoritarismo é uma página virada na história do Brasil. Resta, contudo, um pedaço do nosso passado político que ainda atravanca o presente e retarda o avanço da sociedade. Refiro-me ao legado da Era Vargas. O presidente eleito governou o Brasil por 2 mandatos, iniciando a consolidação da política neoliberal no país, principiada pelos presidentes Collor e Itamar Franco. Sobre os 2 mandatos, pode-se afirmar que se caracterizam, letra A,
pela manutenção do poder aquisitivo dos que se aposentavam, estabelecendo o monopólio nacional sobre as telecomunicações através das empresas estatais e nacionalização do sistema financeiro. Letra B, elevado crescimento econômico com média anual de cerca de 5% ao ano, grande investimento em infraestrutura e educação, distribuição de renda e aumento da capacidade econômica do Estado. Letra C, pela política social de inclusão com a criação do Bolsa Família, facilitando o ingresso de carentes na universidade, restrição aos investimentos estrangeiros e elevados incentivos à agricultura familiar. Letra D, pelo rompimento com a política econômica originada pelo Congresso de Washington, consolidação do sistema financeiro estatal, reforçando a legislação trabalhista, gestada na primeira metade do século XX. Letra E, pelo limitado crescimento econômico, privatização das empresas estatais, diminuição do tamanho do Estado e apagão energético, que levou ao racionamento e ao aumento do custo de energia. A nossa alternativa correta, sei que você, pré-calouro, antenado aí nas nossas aulas, já identificou o que é a alternativa E. Bem, a gente não para por aqui, continue acompanhando as nossas aulas, baixe o material, faça um cronograma de estudos e a gente se vê nas próximas aulas de História. Até lá!